Louvado seja Deus porque você chegou aqui ao programa Adoração. Nesse programa aqui está marcado o seu encontro com a Palavra de Deus. E será um privilégio compartilharmos um pouco mais e hoje teremos um tema extremamente especial que nós iremos compartilhar e saber o que Deus acha e diz que nós realmente somos. Então, prepare o seu coração e a sua mente porque Deus tem um recado extremamente especial para você. Louvado seja Deus! Olha só, antes de abrirmos a palavra, eu quero mostrar para você esse presente especial aqui que a Novo Tempo envia para você aí na sua casa. É isso mesmo, é gratuito. Esse daqui, A Cura do Pecado, ele chega gratuitamente até você, é muito simples para você pedir. Basta você entrar em contato aí pelo WhatsApp que está aparecendo na sua tela, DDD 12 98244 4449. Ou então você pode entrar no nosso site ali, novotempo.com/escola bíblica. São 8 lições incríveis aqui nesse estudo bíblico e um desses estudos aqui fala a respeito do reino de Deus. Olha só, você sabe a respeito do reino de Deus? Quer saber um pouco mais a respeito do reino de Deus ou até mesmo da cura do pecado? Peça esse estudo aqui que chega gratuitamente como um presente da Novo Tempo aí na sua casa. Agradecemos demais aos Anjos da Esperança que têm contribuído, que têm participado e acreditado nesse ministério e têm feito doações para que seja possível que esse estudo bíblico chegue gratuitamente na sua casa. E deixa eu fazer uma pergunta para você. Antes de lermos a Bíblia, nós precisamos fazer algo muito importante. E o que é que nós fazemos sempre? Nós precisamos orar. Então, convido você agora, assim mesmo como você está, da forma que você estiver, para fechar os olhos, para juntos fazermos uma oração, tá bom? Vamos orar. Maravilhoso Deus, amado Pai, louvado seja o teu santo nome. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Mas queremos te agradecer, Senhor, especificamente nesse momento, porque nós temos a oportunidade de abrirmos a tua palavra. Ah, Senhor, como é maravilhoso e gratificante podermos ouvir o que o Senhor quer nos dizer. Então, nesse momento, ilumina nossas mentes para que possamos entender o que o Senhor quer nos dizer nesse exato momento. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Olha só, quando nós nascemos, naturalmente nós recebemos um nome. Em alguns momentos da nossa vida, quando alguém pergunta para a gente quem você é, às vezes nós respondemos o nosso nome, correto? É natural que isso aconteça, até porque existe uma frase que diz: a primeira impressão é a que fica. Você concorda com essa frase? A minha mãe, ela falava muitas frases para mim ali durante a infância. Tinha uma frase que ela falava que é uma das clássicas de mãe falar, né? Você sai com a mãe ali para a feira ou no mercado, alguma coisa, você diz: mãe, eu quero isso aqui. Aí o que é que a mãe diz? Na volta a gente compra. Uma outra frase que era muito comum que a minha mãe dissesse, era uma frase que dizia assim: olha, você não é todo mundo. Você concluía a frase aí: você não é todo mundo. Mãe, todo mundo está indo, todo mundo falou isso. Você não é todo mundo. A minha mãe, ela costumava dizer essa frase também. Mas tinha uma outra frase que ela dizia, que era a seguinte: a primeira impressão é a que fica. Igor, meu filho, cuidado com o que você vai fazer, com o que você vai falar, porque a primeira impressão é a que fica. Eu não sei se você concorda ou não com essa frase, mas, de fato, a apresentação de um personagem, a apresentação de uma pessoa, fala muito de onde essa pessoa vem e para onde essa pessoa vai. Quando você assiste a algum filme, por exemplo, você consegue perceber que existe a apresentação de um personagem. Existe um filme muito conhecido, um filme do Indiana Jones, do ano 81. E esse filme ele apresenta o personagem de uma forma muito diferente.
Começa primeiro mostrando as botas daquele personagem, depois as calças, e você vai vendo ali que enquanto aquele personagem vai andando, que a calça está um pouco suja de barro, e aí a câmera vai subindo, mostra o cinto de utilidades com várias coisas, e vai subindo um pouco mais a câmera, mostra o seu chapéu, e aí você já entende que esse personagem ele passou por uma grande aventura e que bem provavelmente ele vai continuar seguindo uma grande aventura. Eu não sei se na vida real a frase é verdade, mas nos filmes, séries ou livros, a apresentação do personagem é muito importante, porque isso define muito de onde esse personagem vem e para onde esse personagem vai. E a questão agora é a seguinte: quem você realmente é? Porque se aquilo que eu apresento ser mostra muito a respeito de onde eu venho e para onde eu vou, meus amigos, é extremamente importante eu saber quem eu realmente sou. E agora, será que eu sou aquilo, o nome que me foi dado pelos meus pais? Será que eu sou as habilidades que eu tenho, a minha profissão, o lugar que eu moro? Quem você realmente é? Mas olha só, para nós sabermos quem nós realmente somos, nós precisamos perguntar, precisamos fazer essa pergunta no lugar correto. E que lugar é esse que iremos fazer essa pergunta? É aqui, na Palavra de Deus. Eu costumo dizer, essa é a Palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu posso o que ela diz que eu posso. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Por isso, sempre eu me proponho a ser tocado, moldado e transformado pela indiscutível e indestrutível Palavra de Deus. Amém? Essa é a Palavra de Deus. E eu sou quem ela diz que eu sou. Então, para nós sabermos quem nós realmente somos nesse momento, iremos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 23. E olha só o que diz aqui em Mateus capítulo 23, a partir do verso 1. E é importante que você, aí onde você está, também pegue uma Bíblia, para que você possa acompanhar junto comigo e juntos possamos ver o que é que a Bíblia diz que nós realmente somos. Nesse texto que iremos ler, Jesus, ele estava pregando para as multidões e alguns escribas e fariseus começaram a fazer diversas perguntas para Jesus. E qual que era o objetivo deles fazendo essas perguntas? Sabe qual era esse objetivo? Encontrar Jesus em algum problema. Mas essa era uma tarefa extremamente difícil para eles. Tentar encontrar Jesus em algum problema, isso não era fácil. E eles ficavam tentando e fazendo perguntas até que, sem conseguir, sem ter sucesso nenhum, eles resolveram ir embora. E aí Jesus ele começa a falar para as pessoas um pouco a respeito desses fariseus e escribas que estavam fazendo perguntas para ele. Olha só, Evangelho de Mateus, capítulo 23, verso 1, diz assim: Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais conforme com os seus com conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Verso 4, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o seu dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Verso 7. E as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. E aí Jesus agora continua e conclui dizendo: Vós, porém, não sejais chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E o verso 9 diz: E a ninguém nessa terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, ao qual está nos céus. Olha só que cena! Jesus agora ele começa falando a essas pessoas quem eles não são. E ele começa dizendo: olha, vocês não devem ser como esses fariseus e escribas que se sentam na cadeira de Moisés. E o que é que isso significa? Moisés era para os judeus considerado um patriarca, um profeta extremamente importante. Desde a sua infância, eles ouviam histórias e mais histórias a respeito de Moisés.
Ou seja, Moisés era um exemplo, Moisés era considerado um grande mestre, Moisés era considerado alguém extremamente importante. E o que é que Jesus começa a dizer? Que esses fariseus e escribas, eles estão querendo se sentar na cadeira de Moisés. Eles estão querendo se colocar em uma posição que não pertencia a eles. Jesus começa dizendo quem as pessoas não devem ser. Para entender a minha identidade, eu preciso primeiro saber quem eu não sou. E se tem uma coisa que eu não sou, é querer me colocar em um estado de superioridade aos outros que estão à minha volta. Jesus, em outras palavras, diz, olha, você não deve se achar demais. Você não deve olhar para os outros e se colocar em uma posição superior à dos outros. E isso acontecia ali, naquela sociedade, naquela época, há tantos anos atrás. A pergunta é a seguinte, será que hoje em dia também existem pessoas que se colocam em posições superiores à dos outros? Você conhece alguém assim? Não diga nomes. Mas você conhece alguém que se acha demais, que quer sempre ter o melhor, que quer sempre mostrar que é superior, até no jeito de falar, no jeito de olhar, quer mostrar que é superior ao outro e faz de tudo para pisar no outro? Talvez você conheça alguém assim. E Jesus ele começa dizendo, ei, você não é essa pessoa. Não façam como fazem os fariseus. Nesse texto diz que eles pediam para aumentar os filactérios. O que é que significa filactério? Filactérios são pequenas caixinhas que alguns judeus usam até os dias de hoje e era muito comum naquela época de Jesus. E essas caixinhas, elas tinham pequenos textos bíblicos dentro, textos bíblicos que falavam a respeito de orações, e eles colocavam esses textos nessas caixinhas e alguns prendiam na testa. O que é que os fariseus pediam? Eles iam lá no fabricante de filactério, imagina só a cena, chegava lá e dizia, olha, eu quero que você faça um filactério um pouco maior para mim, porque eu sou um homem de muito mais oração. E um outro vai falando assim, ó, eu quero agora que você aumente as minhas franjas. A franja não é franja de cabelo não, era um tecido na roupa. Chegava assim e pedia, olha, aumenta um pouco as franjas, porque eu quero ser mais reconhecido como um homem de oração. Alguns deles até pediam para pendurar pequenos sinos na ponta dessas franjas, para que enquanto eles estivessem andando, as pessoas reconhecessem que eles estavam caminhando, estavam indo para lá. Olha só, é uma pessoa que está querendo demais ser reconhecido, ser visto, ser chamado de mestre. E Jesus ele começa dizendo, ei, você não é essa pessoa. Não é como eles que você deve se importar. Porque eles falam, eles pregam, mas não vivem. Nem sequer com um dedo eles estão vivendo aquilo que eles pregam. Não, você não é essa pessoa. Você precisa entender quem você não é, para você finalmente conseguir entender quem você realmente é, quem a Bíblia diz que você realmente é. E sabe quem você não é? Vou falar para você agora quem você não é. Sabe quem você não é? Você não é o ambiente que você vive. Você não é o ambiente que você vive. A sua casa, o local onde você está, ou recifense, ou pernambucano, ou alagoano, ou paulista, ou carioca. Não, você não é o ambiente que você vive. Sabe quem mais você não é? Você não é as suas habilidades. O cantor, o pregador, o médico, o dentista, o pedreiro, o comerciante. Não, não é sobre isso. Não é sobre as suas habilidades. Sabe quem mais você não é? Você não é o significado do seu nome. Você sabe o significado do seu nome? Existem diversos nomes que têm significados muito bonitos, não é? E o meu nome, ele é Igor, sem R. Durante muito tempo eu imaginei que o meu nome significava príncipe da paz, portador da paz. Olha só. E aí, uma vez eu fui pesquisar na internet o que significava o nome Igor, sem R. E eu descobri que Igor significa agricultor. Eu pensei, gente, eu nunca plantei nada na minha vida. Uma vez eu estava pregando isso numa igreja e uma irmã falou para mim, pastor Igor, não diga isso, você planta a palavra de Deus nos corações, pastor. Eu falei, amém. Um significado bonito aí para o meu nome, mas olha só, você não é o significado do seu nome. Não sei se você sabe qual é o significado do seu nome, mas não, você não é o significado do seu nome. E sabe o que mais você não é? Olha só, você não é o seu corpo. O alto, o baixo, o gordo, o magro, a gorda, a magra, o de cabelo loiro, o de cabelo preto. Ei, você não é o seu corpo. E muitas pessoas colocam a sua identidade no corpo que tem. Olha para o espelho e fica triste com quem é,
Mas olha, não é sobre isso que você é. Sabe o que mais você não é? Você não é as suas emoções. O tímido, o extrovertido, o que é mais caladinho, o outro que fala um pouco mais. Não, não, não. Você também não é suas emoções. Sabe quem mais você não é? Você não é o que as pessoas dizem que você é. Tem gente que chama você de falso, né? Tem gente que chama você de mentirosa. Tem gente que diz que você é arrogante. Será que isso acontece com você? Não. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Sabe quem mais você não é? Você não é o que as estatísticas dizem que você é. As estatísticas dizem que filhos de pais divorciados tendem a se divorciar também. 60% deles se divorciam. Ei, mas você não é o que as estatísticas dizem que você é. Mas olha só, quer saber quem você realmente é? Você precisa perguntar no lugar certo. Certa vez eu estava me preparando para me tornar um missionário fora do Brasil. E eu queria levar uma câmera comigo. E eu comprei a câmera pela internet e fiquei esperando essa câmera chegar e aguardava, ia lá no computador, ficava atualizando a página ali para ver se essa câmera chegava. Eu estava ansioso porque se a câmera por acaso chegasse quebrada, eu não teria tempo de enviar essa câmera de volta para que eu conseguisse consertar e viajar e conseguir fazer filmagens ali para colocar no canal que eu tinha ali no YouTube. E eu fiquei preocupado, aguardava essa câmera chegar, aguardava até que a câmera finalmente chegou. E eu fui ali tentar ligar a câmera. Quando eu tentei ligar a câmera não ligava. Aí eu comecei a ficar preocupado. Será que realmente está quebrada? Eu fui tentando e a câmera não ligava. Eu liguei para o meu irmão. Falei, olha, meu irmão, a câmera não está ligando, me ajuda aqui. Ele falou, Igor, já tentou colocar na tomada que às vezes ela vem descarregada. Eu pensei, é mesmo, né? Coloquei na tomada rapidamente, aguardei mais ou menos 1 hora. Fui tentar ligar, a câmera não ligou. E aí a minha mãe, ela falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Ela falou assim para mim, filho, você já tentou ler o manual da câmera? Porque o manual da câmera, quem escreveu foram as pessoas que criaram a câmera. Os criadores da câmera escrevem o manual. Você já tentou ler o manual? Eu disse, mãe, eu não li o manual. Eu corri lá no manual, fui lendo e eu encontrei lá, dizia o seguinte, tem uma pequena trava ao lado da lente dessa câmera. Você precisa destravar primeiro para depois ligá-la. Corri até a câmera, observei a trava, destravei. Quando eu apertei para ligar, a câmera ligou. E aí, meus irmãos, eu entendi uma coisa, essa frase eu nunca mais esqueci. Quer saber quem você realmente é? Pergunta para quem te criou. Pergunta para quem criou você. Existe um manual a respeito da sua vida. Existe um manual que diz quem você realmente é. Ei, será que existe uma trava na sua vida? Será que tem algum botãozinho que precisa destravar para que as coisas passem a acontecer, para que as coisas comecem a ligar, comecem a funcionar bem? Existe um manual sobre a sua vida para que você consiga entender quem você realmente é. E o próprio Jesus Cristo, ele diz assim, olha, a ninguém chame de pai. Ele fala isso aqui no verso 9 desse capítulo que acabamos de ler. A ninguém na terra chameis vosso pai, porque um só é o vosso pai, o qual está nos céus. Ei, então peraí, se eu tenho um pai, então quer dizer que eu sou um filho. Eu sou um filho de Deus. Sabe quem você realmente é? Você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. E no momento em que você se abraçar com essa identidade, aí nada, nem ninguém vai conseguir separar de você dessa bênção que você tem, que é ser um filho e uma filha de Deus. Diga amém? Diga amém. Você é um filho de Deus. Talvez você tenha passado por uma vida em que o seu relacionamento com o seu pai não tenha sido tão bom assim. Talvez o seu pai ele tenha abandonado a sua família. Talvez o seu pai ele tenha maltratado a sua família. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Existe um pai de amor que cuida de você, que te protege, que te ama, que anseia por você, que muitas vezes sente falta de você, sente falta de ouvir você conversando com ele. E ele está ao seu lado, cuidando de você. Nunca se esqueça, você tem um pai ao seu lado. Olha só que bênção, olha só que maravilha. Quer saber quem você realmente é? Você é um filho e você é uma filha de Deus. Essa é a nossa verdadeira identidade. Esse é que nós realmente somos. E no momento em que nós entendermos isso, nada vai conseguir nos separar
desse amor de Deus que está em Cristo Jesus. E a Bíblia, ela fala sobre isso. Olha só, Romanos capítulo 8, a partir do verso 38, diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, olha só, vem contando comigo, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir. Olha só, isso aqui é o futuro, tá? Nem o futuro. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ah, meus amigos, isso daqui é bênção demais. Isso daqui é poder demais. Isso daqui é palavra de Deus. Lembra-se? Essa é a palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu posso o que ela diz que eu posso. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Por isso, sempre eu me proponho a ser tocado, moldado e transformado pela indiscutível e indestrutível palavra de Deus. E o que é que a palavra de Deus está dizendo aqui para você? Que você pode ficar tranquilo, porque a morte, ela não vai te separar do amor de Deus. A vida, as circunstâncias da vida, as coisas que acontecem na sua vida, à sua volta, na sua vizinhança, ou até mesmo dentro da sua casa, não vão te separar do amor de Deus. Os anjos, se quisessem, eles não teriam o poder de te separar do amor de Deus. O mal, o inimigo, a maldade, nada disso pode te separar do amor de Deus. As coisas que estão acontecendo agora, no presente, não conseguem te separar do amor de Deus. As coisas que ainda vão acontecer amanhã. Você nem sabe o que é que vai acontecer amanhã, sabe? Pois é, tudo que vai acontecer amanhã não consegue te separar do amor de Deus. Não existe altura ou profundidade, criatura, nada que consegue te separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É isso que a palavra de Deus diz para mim e para você. E agora, qual é a minha posição ao receber uma bênção como essa? Eu tenho que abrir os meus braços e aceitar me tornar um filho de Deus. A Bíblia diz que ele veio para aqueles que eram seus, mas os seus não os receberam. Mas agora todos aqueles que escolheram o receber, todos aqueles que escolheram receber a Jesus, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. E sabe o que isso significa? Que também existe a possibilidade de você escolher não ser um filho de Deus. Existe a possibilidade de você escolher não ser uma filha de Deus. Existe. O nosso Deus, ele é maravilhoso, ele é amor, ele é misericórdia, ele nos dá até essa liberdade. Se você quiser dizer, eu não quero ser um filho de Deus, eu não quero ser uma filha de Deus, Deus, ele te dá essa liberdade. Mas ele insiste. Ele está sempre ao seu lado, falando, filho, filha, eu estou aqui. Para o momento em que você precisar, eu te ajudar nas coisas da sua vida. Tem uma história que diz que uma criança estava brincando no seu quarto e o brinquedinho dela caiu no chão, rolou para debaixo de um guarda-roupa. E aí o menino ficou tentando pegar aquele brinquedo, ele esticava o braço, tentava pegar o brinquedo, tentava com um cabo de vassoura, não conseguia. Ele ia ali tentando pegar. E aí o pai dele passou na porta do quarto, observou aquela cena, o menino todo esticado no chão do quarto, imagina, colocando a mão embaixo do guarda-roupa, tentando pegar ali o brinquedo. E aí o pai dele disse, meu filho, o que é que você está fazendo, menino? Aí ele disse, pai, eu estou tentando pegar o brinquedo que caiu aqui embaixo do guarda-roupa, pai. Aí o pai fez uma pergunta para aquele menino. Ele disse, meu filho, você já usou todas as forças que você tem? Ele disse, já, pai. Eu já usei todas as forças que eu tenho. Me estiquei, tentei pegar com cabo de vassoura, eu tentei levantar, não consegui. Aí o pai perguntou de novo, meu filho, você usou todas as forças que você tem? Ele disse, sim, pai. Aí ele disse, não, filho, você não usou todas as forças que você tem, porque você não pediu a minha ajuda. Eu sou seu pai, eu estou aqui para te ajudar. E agora eu pergunto para você, você está passando por lutas? Está passando por provações, tentações? Deixa eu perguntar para você, você já usou todas as forças que você tem? Já usou todas as suas forças? A pergunta é, você já pediu para o seu pai
te ajudar. É preciso saber pedir ao seu Pai, porque Ele quer te acompanhar até mesmo nas pequenas lutas do seu dia a dia, na sua vida. Ele quer estar do seu lado e provar para você que faz parte das suas forças. Então não se esqueça que você tem um Pai de amor. Antes de Jesus vir a essa terra, era natural que ele fosse que Deus fosse chamado de o Mestre, o Senhor. Os fariseus, os escribas, eles tinham medo de falar o nome de Deus em vão. Então eles evitavam falar o nome de Deus. Então eles falavam assim: o Senhor, o Mestre, o Grandioso. Eles evitavam falar. E isso fazia com que algumas pessoas tivessem um distanciamento de Deus, porque eles tinham medo de acessar a Deus. Eles tinham medo que alguma coisa de mal pudesse acontecer ao falar com Deus. Mas Deus é nosso Pai. E quando Jesus ele veio a essa terra, ele começou a chamar Deus de Pai. E ele começou a dizer: olha, o meu Pai, o seu Pai. Senhor Jesus, nos ensina a orar. E ele, tá bom, vou ensinar. Pai nosso que está nos céus. Ele começou a chamar Jesus de Pai. Ele começou a chamar Deus de Pai. Pai e Pai toda hora. E o que é que isso causou nas pessoas? As pessoas começaram a ter uma relação mais fácil com Deus. Mas olha só, existe um momento na Bíblia em que Jesus não chama Deus de Pai. Você sabia disso? Existe um momento que Jesus não chamou a Deus de Pai. Sabe que momento era esse? O momento em que ele estava na cruz ali, ó, com os braços abertos. Tinham cravos nos seus pés, pregos gigantescos atravessando os seus pés, atravessando as suas mãos. Ele tinha sofrido chibatadas, tinha uma coroa de espinhos na sua cabeça, ele estava sangrando. Jesus está assim, olhando para o céu. Ele olha para o céu e diz: Deus meu, por que me desamparaste? Nunca se esqueça. Sabe o que é que existia ali entre Jesus e Deus naquele momento? Era o meu pecado. Era o seu pecado. Era exatamente naquele momento em que ele se sentia distante do Pai, que o meu e o seu pecado estava ali sobre ele, porque ele aceitou os nossos pecados. Então nunca se esqueça. Um dia, Jesus olhou para o céu e disse: Deus, para que hoje você possa olhar para o céu e dizer: Pai, Pai. Não se esqueça que existe um Pai que cuida de você, que te ama e que te protege. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você quer aceitar esse Pai na sua vida? Você está passando por lutas, por provações e quer dizer: Pai, me ajuda. Você tem vivido uma vida completamente diferente daquilo que você sabe que Deus quer para você? Se você tem o desejo de reafirmar que tem um Pai e chamar esse Pai para a sua vida, eu peço para que nesse momento você feche os seus olhos para que nós possamos fazer uma oração de entrega ao nosso Pai. Você aceita? Aceita essa oração? Então, aí mesmo, como você está, se você aceita essa oração, feche seus olhos e vamos fazer mais uma vez essa entrega ao nosso Pai. Maravilhoso Deus, amado Pai, louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Meu Deus, em alguns momentos, nós olhamos para nós mesmos e vemos as nossas lutas, nossos sofrimentos, angústias, anseios. Nós queremos te pedir, por favor, Pai, está em Tuas mãos. Por favor, Pai, cuida de nós. Nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém.